Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel Imortal. Capítulo 1. Ativando o sistema somente após a morte. Grande Império Qian, cidade de Silken. A família Song era uma família nobre bem conhecida nesta cidade. Como o sétimo filho da família Song, Song-Shi estava em idade de continuar seus estudos, mas gostava de visitar bordéis. Talvez fosse porque ele tinha ido ao bordel muitas vezes. Quando os ventos do outono sopravam e sopravam, ele ficava cada vez mais magro a cada dia. Como tal, ele teve que tomar remédios secretamente para nutrir seus rins. No entanto, no meio da noite, Song-Shi morreu. Sua energia Yang foi esgotada. Energia Yang mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Uma voz mecânica ecoou na mente de Song-Shi. Ele abriu os olhos atordoado. Como eu morri? Espere, aquela voz agora? Ele olhou para a notificação na frente dele com uma expressão estranha. De jeito nenhum, o sistema só ativou depois que eu morri? Em sua vida anterior, ele ficou acordado até tarde na Terra para cultivar e ascender. Depois de vir a este mundo por 18 anos, ele se tornou o 7º filho da rica família Song e estava esperando por seu sistema. No entanto, essa coisa nunca apareceu. De suas expectativas iniciais à decepção posterior, Song-Shi finalmente aceitou seu destino e se tornou um jovem mestre rico. Song-Jian, o filho mais velho da família, estava no poder e o condenou ao ostracismo. Além disso, ele nasceu de uma mãe concubina, então ele poderia muito bem viver uma vida de simplório e ir para o bordel sempre que não tivesse nada para fazer. Mesmo que tivesse algo para fazer, ele ainda iria ao bordel para admirar as habilidades das belezas de lá. Sua vida diária era bastante satisfatória. Recentemente, ele ficou obcecado com o popular recém-chegado. Ele a visitou com muita frequência e seu corpo enfraqueceu rapidamente. No entanto, ele nunca esperava morrer disso e muito menos despertar o sistema. Isso levou a sentir uma sensação persistente de medo. Femme fatale, de fato. Quanto mais bonita é uma mulher, mais perigosa ela é. Song-Shi suspirou em seu coração que a beleza era venenosa, mas ele também estava animado. De agora em diante, ele é uma pessoa com um sistema. A vida de repente tinha algo pelo que esperar. Neste momento, uma mensagem entrou em sua mente. Era sobre o sistema. Depois de absorvê-lo, ele caiu em pensamentos profundos. Descobriu-se que esse sistema era chamado de sistema de vida e morte. Sua função era inverter a vida e a morte e obter poder da morte, para torná-lo cada vez mais forte. Cada vez que ele morria, ele ficava mais forte. Ao mesmo tempo, ele também despertaria várias habilidades e talentos. Resumindo, o sistema poderia impedi-lo de morrer, e toda vez que ele morresse, ele ficaria mais forte porque pode obter energia ou estatísticas. A limitação era que ele só receberia uma recompensa básica nas primeiras 10 vezes em que fosse morto pelo mesmo alvo. Depois de mais de 10 vezes, embora ele ainda pudesse reviver, a recompensa básica teria desaparecido. Não importa como alguém olhasse para isso, ele não morreria. Em vez disso, ele deveria tomar a iniciativa de morrer. Em outras palavras, este é um sistema suicida? A expressão de Song-Shi era estranha. Por que era um sistema tão estranho? Até certo ponto, esse sistema era como um jogo que ele havia jogado em sua vida anterior. Foi um jogo com inúmeras vidas. Contanto que ele fosse cuidadoso e sério, ele poderia limpá-lo, não importa o que. Espere, pelo que parece, eu deveria ter ativado o sistema há muito tempo, mas morri um pouco tarde demais. Song-Shi ficou atordoado. Quem teria pensado que a ativação do sistema exigia que alguém morresse primeiro? Mesmo que soubesse, não teria ousado tentar. Depois de pensar por um momento, Song-Shi gradualmente se acalmou e lembrou a causa de sua morte. Ele morreu quando sua energia Yang acabou. Foi porque ele exagerou ou sua vida útil acabou? Ai, deve ser o primeiro. O rosto de Song-Shi se contorceu enquanto ele pensava na beleza de fada no New Moon Bortel. Recentemente, ele estava comendo demais e seu corpo ficou deficiente. No máximo, seu corpo estava extremamente fraco, mas ainda não a ponto de morrer. Infelizmente, mesmo pessoas normais não conseguiam resistir a fantasmas, muito menos a ele, que tinha uma deficiência renal. Não existe uma interface de sistema? Deixe-me ver. Ele pensou na interface do sistema e murmurou em seu coração. Imediatamente, uma mensagem apareceu. Nome, Song-Shi. Raça, humana. Espírito, 0. Físico, 0. Compreensão, 1. Talento, nenhum. Energia Yang. Habilidade, nenhuma. Pontos de atributo, liberdade. Quando ele abriu a interface do sistema, antes que pudesse descobrir, seu corpo de repente ficou frio. BRR, porque ainda está um pouco frio. Eu não recebi um pouco de energia Yang? Song-Shi apertou o cobertor com mais força e pegou o isqueiro para acender a lamparina. Na noite escura, ele de repente estremeceu, porque ele tocou em algo molhado. Uma frieza extrema se espalhou por ele. Então uma sombra negra apareceu na frente dele. Seu pescoço foi instantaneamente agarrado por garras parecidas com gelo, e algo molhado rastejou até sua boca. Buou! Os olhos de Song-Shi se arregalaram. Ele queria pedir ajuda, mas só conseguia choramingar. Rachadura. Seu pescoço foi quebrado e ele começou a sangrar pelos 7 orifícios. Você foi morto por um espírito Yin. Energia Yang mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão.
uma cena semelhante apareceu. 3 segundos depois, Sung-Shi, cujo rosto estava cheio de medo quando ele morreu, piscou de repente. Seu cadáver desapareceu e reapareceu ileso. Ele instintivamente se contorceu e sentou-se em estado de choque em seu travesseiro. Seu corpo inteiro voltou ao normal e ele tossiu violentamente. Ele sentiu como se tivesse vomitado muito cabelo e ficou com tanto nojo que vomitou de novo. No entanto, no momento seguinte, suas pupilas se contraíram enquanto ele olhava para a cama com medo. Na escuridão, havia uma figura de vermelho com cabelos molhados de frente para ele. Puta merda! Sung-Shi ficou tão assustado que seu cabelo ficou arrepiado. Instintivamente, ele deixou escapar o bordão de sua vida anterior e lutou para escapar. Assim que ele se levantou, uma mecha de cabelo voou como se estivesse viva e se enrolou em seu pescoço como uma cobra venenosa, puxando. Uma grande mecha de cabelo preto caiu, cobrindo-o como uma enorme rede. Quanto mais ele lutava, mais apertado ficava. O que ********. Song-Shi estava desesperado e só podia esperar pela morte. 10 segundos depois, ele se transformou em um cadáver cheio de marcas de ligadura e morreu cheio de queixas. Você foi morto pelo espírito Yin. Energia Yang mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Após a notificação do sistema, as feridas no corpo de Song-Shi desapareceram estranhamente. A luz apareceu em seus olhos novamente e ele instintivamente respirou fundo. A figura à sua frente estava atordoada. Ela olhou para esta pessoa viva em transe. Ela não entendeu porque ainda não conseguiu depois de matá-lo 2 vezes. Ah! Ela gritou e atacou. Song-Shi tinha acabado de recuperar o fôlego quando viu o rosto de uma mulher pálida e inchada abrindo a boca ensanguentada para mordê-lo. Que porra é essa? Sung-Shi repreendeu. Você terminou? Ele estava furioso. Ele ergueu o punho para lhe dar um soco. Seu ataque físico parecia bater em um cubo de gelo, fazendo com que seus punhos doessem. No entanto, isso estimulou sua ferocidade e o levou a socar ferozmente em todos os lugares. O fantasma feminino vestido de vermelho era muito forte. Mesmo que Song-Shi retaliasse e socasse até estalar o punho, ele não poderia bloqueá-la. Sob o emaranhado de seu cabelo, a sombra negra rapidamente pressionou Song-Shi e mordeu seu pescoço. Espalhe. A garganta de Song-Shi foi aberta e o sangue jorrou. Suas pernas se contraíram por um tempo antes de cair involuntariamente em uma poça de sangue. No entanto, ele não percebeu que quando cuspiu seu sangue, o espírito Yin à sua frente tornou-se um pouco ilusório. Você foi mordido até a morte por um espírito Yin. Constituição mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Antes que o fantasma feminino vestido de vermelho pudesse absorver a essência de Song-Shi, o último reviveu novamente e a energia Yang em seu corpo aumentou novamente. Desta vez, Song-Shi tinha experiência e começou a resistir. Depois de reviver, ele pulou e começou a socar aleatoriamente. Então ele foi mordido até a morte novamente. Depois de ser mordido até a morte 3 vezes seguidas, Song-Shi ficou extremamente envergonhado e ressentido. Droga, você terminou? É assim que você quer zombar de mim? De repente parecia haver uma bola de fogo queimando em seu coração e sua raiva explodiu completamente. Ele não sabia se era por causa de sua raiva ou por algum outro motivo, mas sentia que estava cheio de força. Depois de reviver, ele deu um soco diretamente. Bang! Este soco realmente forçou o fantasma feminino vestido de vermelho para trás. Capítulo 2 10 mortes no início, despertando a raiz do espírito do fogo. No entanto, o cabelo desse fantasma feminino conseguia superar a rigidez com suavidade e seus socos não eram nada organizados. Quando sua raiva foi quase totalmente liberada, ele ainda foi estrangulado até a morte pelo cabelo da outra parte. Você foi estrangulado até a morte por um espírito Yin. Energia Yang mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Morra, morra, morra. Ele foi estrangulado até a morte mais 3 vezes seguidas. Incluindo o anterior, ele morreu 10 vezes seguidas. Você foi morto 10 vezes por espíritos Yin e despertou sua raiz do espírito do fogo. Uma faísca apareceu de repente no abdômen de Song-Shi como uma chama ardente. O poder abrasador emitido por esta bola de energia fez o cabelo do espírito Yin chiar, como se estivesse sendo queimado por chamas. Ah! O espírito Yin que estava enredado com Song-Shi gritou e recuou em pânico e olhou horrorizado para Song-Shi. Que diabos! Essa pessoa não poderia ser morta, não importa o que acontecesse e quanto mais vezes ela fosse morta, mais quente ficava. Ela sentiu como se estivesse envolta em uma bola de fogo, pronta para explodir em chamas a qualquer momento. Sovosh! Song-Shi acordou novamente e havia um leve fogo piscando em seus olhos abertos. O cabelo da fantasma feminina estava emitindo fumaça e ela não pôde deixar de gritar. Song-Shi pensou que ela iria mordê-lo novamente, então ele chutou sem hesitar. A última foi chutada a meio pé de distância, e sua figura tornou-se um tanto ilusória. Por alguma razão, quando Song-Shi reviveu pela 10ª vez, o efeito de ligação de seu cabelo não era mais tão forte. Isso permitiu que ele se libertasse facilmente de seu cabelo e a perseguisse para espancá-la. Foda-se, quem mandou você me estrangular? Bang bang. Tente me morder de novo. Bang bang. Havia uma chama fraca em seu punho. Quando atingiu o fantasma feminino vestido de vermelho, ela distorceu.
Seu corpo, que originalmente era duro como uma rocha, tornou-se macio como algodão. Foi muito mais fácil para Song-Shi lutar contra ela. Bang, bang, bang. Ele estava profundamente imerso na luta e não se conteve. Afinal, ele já havia morrido 10 vezes e sabia que assim que parasse seria morto. Se ele morresse novamente não haveria recompensa e ele teria que sofrer a dor da morte por nada. Como ele poderia estar disposto a dar uma chance para isso acontecer? Ah! O fantasma feminino vestido de vermelho gritou de dor. Na verdade, ela foi reprimida e espancada por Song-Shi. Ela parecia apavorada e se virou para escapar, mas Song-Shi a agarrou e continuou a espancá-la. Você está fugindo porque não pode me vencer? Em seus sonhos. Song-Shi percebeu que ele tinha vantagem, então ele não se conteve e a perseguiu. Bang, 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 bang. O corpo do fantasma feminino tornou-se transparente a uma velocidade visível a olho nu. Poupe-me. Eu também sou uma pessoa lamentável. Vim procurá-lo porque a família Song me matou. O fantasma feminino vestido de vermelho implorou por misericórdia e chorou. O que isso tem a ver comigo? Não fui eu quem te machucou. Song-Shi repreendeu com raiva. Você me deve e é certo que você pague com sua vida. Você me matou 10 vezes e eu só deixei você pagar com sua vida uma vez. Você já é considerado sortudo. Com um sorriso de escárnio, Song-Shi deu um soco no rosto da fantasma vestida de vermelho. Ban! Assim como um pedaço de tofu se quebra, o fantasma feminino vestido de vermelho se despedaçou com um grito. É isso? Song-Shi cuspiu. Toda injustiça tem seu perpetrador e toda dívida tem seu devedor. Você veio até mim para se vingar porque acha que sou fácil de intimidar? Depois de xingar, ele caiu no chão sem fôlego. Ao mesmo tempo, o poderoso frio na sala em que ele estava diminuiu muito e a escuridão tornou-se muito mais fraca. O espaço originalmente isolado de repente se conectou ao mundo exterior e sua voz se espalhou. Siu! O cabelo que estava originalmente enrolado em Song-Shi evaporou no ar. Era como se ele tivesse saído de uma névoa negra. Ele imediatamente ouviu os movimentos e vozes dos criados do lado de fora. Sétimo jovem mestre, você está bem? Era o criado que vigiava do lado de fora. Ao ouvir a comoção, ele correu. Embora ele não tivesse um status elevado nesta geração da família Song, a família Song era uma família nobre local. Não faltavam dinheiro nem pessoas, por isso ele ainda podia gostar de ser tratado como um jovem mestre. Ele não apenas tinha seu próprio pátio, mas também servos e criadas. Ele exalou. Ele realmente queria deixar alguém entrar em seu quarto, mas lembrou que a coisa agora não era algo que as pessoas comuns pudessem aceitar. Além disso, isso também poderia implicar o sistema. Por isso ele cerrou os dentes e disse, tudo bem, eu estava sonâmbulo. Ó, sétimo jovem mestre, cuidado, não caia no escuro. O servo ficou aliviado, estarei lá fora. Se o sétimo jovem mestre tiver alguma instrução, você pode me ligar a qualquer momento. Song-Shi não respondeu. Ele se levantou tremendo por ter usado muita força. Nesse momento, sua mão levemente apertada segurava o isqueiro, levou 3 tentativas para acender a lamparina com sucesso. Shi! A vela queimou. A luz cortou a escuridão, trazendo um pouco de calor e segurança. Ofegante, ele foi até o espelho. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas estavam rasgadas e seus punhos estavam cobertos de feridas. Havia muito sangue e marcas finas de ligaduras em seu corpo. No entanto, seu rosto estava especialmente rosado e ele parecia muito mais masculino e bonito do que antes. Parece que morri por excesso de indulgência e falta de energia yang. Então, assim que o fantasma feminino se aproximou de mim, eu também morri. Song-Shi estava imerso em pensamentos. Ele sentiu que fazendo o que quer que fizesse, no máximo ele teria apenas deficiência renal e não morreria, certo? Pensando no sistema, Song-Shi murmurou em seu coração. Interface do sistema. Um painel tecnológico translúcido apareceu novamente com suas informações. Nome, Song-Shi. Raça, humana. Espírito, 0,9. Físico, 4,7. Compreensão, 1,4. Talento, raiz do espírito do fogo. Habilidade nenhuma. Energia, energia Yang 16. Pontos de atributo liberdade, 10. Song-Shi esfregou o queixo e ponderou. De acordo com as informações fornecidas pelo sistema, o físico médio das pessoas comuns era 1. Agora, seu físico atingiu 4,7. Era quase 5 vezes o de uma pessoa comum. Não é de admirar que o espírito investido de vermelho não o reprimisse muito agora. Mas, a chave para matar o fantasma feminino deveria ser essa raiz do espírito do fogo e a energia Yang que atingiu 16 pontos. Ele até sentiu uma bola de chamas abrasadoras em seu abdômen, como se pudesse liberar uma força perdu Yang sempre que estivesse com raiva. Será que esta raiz do espírito do fogo é a chamada aptidão para o cultivo? Originalmente eu não a tinha, mas ela despertou depois que eu morri 10 vezes? A expressão de Song-Shi tornou-se estranha. No entanto, a sensação de morte é realmente desconfortável. Em apenas uma noite, na verdade, morri 10 vezes. Song-Shi amaldiçoou em seu coração e seu rosto escureceu. Esse tipo de segredo não deve ser conhecido por outros. Caso contrário, alguém definitivamente o estudará. Ele começou a ficar em guarda. Ele não queria ser enterrado vivo como o cara de um anime que ele assistiu em sua vida anterior. Depois de ter esse pensamento, ele continuou a estudar as funções do sistema. Seu olhar pousou nos pontos de atributo liberdade. Com um olhar, ele imediatamente soube para que servia essa coisa. Esses atributos que ele poderia alocar livremente poderiam ser usados em seu espírito, físico e compreensão. A proporção era de 1 para 1. A compreensão deve estar relacionada ao cultivo. É inútil por enquanto, então não há necessidade de aumentá-la.
Vou aumentar meu espírito e físico e sincronizar os dois o máximo possível. Ele alocou 7 pontos para o espírito e 3 para o físico. No momento em que ele adicionou, sua cabeça zumbiu. Ele sentiu como se o mundo inteiro tivesse ficado claro. Ele podia até ouvir o vento lá fora claramente. Ao mesmo tempo, ele se sentiu muito mais forte. A partir de então, seu espírito chegou a 7,9 e seu físico chegou a 7,7. Ele sentiu que poderia matar um boi com um soco. Mesmo que eu não possa me comparar aos cultivadores agora, provavelmente sou comparável aos especialistas em artes marciais, certo? Song-Shi adivinhou. Antes desta noite, ele só sabia que havia artistas marciais neste mundo. Quanto aos demônios e fantasmas, eles eram principalmente lendas. No entanto, o fantasma feminino que o matou 10 vezes provou que este mundo não era um mundo marcial de baixo nível, mas um mundo de cultivo. Aquele suposto especialista em artes marciais não era nada comparado a isso. Não importa se eu sou fraco. Eu não vou morrer de qualquer maneira. A chave é encontrar uma maneira de esconder o segredo da minha imortalidade. Song-Shi franziu a testa, pensando em como poderia alcançar um equilíbrio entre o destino tentador e o segredo. Não há nada que eu possa fazer por enquanto. Vou dar um passo de cada vez e ter cuidado. Song-Shi então lembrou que poderia escolher um local de ressurreição e imediatamente reabriu a interface do sistema. Capítulo 3 A origem do fantasma feminino, o caminho para as artes civis e marciais. Havia um ponto de ressurreição colocado lá dentro. Ao clicar nele, um pontinho preto e branco de luz aparecia e ele podia escolher o local que desejasse. Ele andou pelo quarto e finalmente colocou o ponto de ressurreição debaixo de sua cama. Este era um lugar que ele conhecia e também estava relativamente escondido. Ele poderia usá-lo por um tempo. No futuro, mesmo que eu morra lá fora, vou reviver aqui. Deve ser relativamente mais seguro. Song-Shi bateu palmas. Ao relaxar, uma onda de cansaço o invadiu e ele adormeceu. Desta vez, ele não tinha medo de nada. Em todo caso, ele não morreria. Ele dormia profundamente e docemente. O galo cantou quando o sol nasceu. Song-Shi foi acordado pelo som de um cachorro latindo. Entre o travesseiro de jade, Song-Shi abriu os olhos sonolentos e olhou para as cortinas bordadas da cama. Seu foco não estava nas carpas, mas na interface do sistema. O sistema é realmente uma coisa boa. Isso não apenas me deu algo pelo que trabalhar, mas também estou começando a ter a ambição de cultivar. Song-Shi sorriu. Eu tenho a raiz do espírito do fogo, mas não tenho uma técnica de cultivo ou alguém para me guiar. Não conseguirei alcançá-lo em pouco tempo. Quando voltou à realidade, percebeu que estava sujo. Big Smart, peça a Xiao Mei para preparar um balde de água quente para mim. Song-Shi se levantou e gritou em direção à janela. Big Smart era seu guarda pessoal. Ele descansaria à noite como ele trabalharia para ele durante o dia. Esse cara era alto e forte, mas ele era um pouco estúpido. Ele fez com que as visitas de Song-Shi ao bordel fossem expostas várias vezes. Devido à sua falta de inteligência, Song-Shi deu a esse cara um apelido inteligente. Tudo bem, sétimo jovem mestre. Em meio a seus passos, Big Smart foi pedir ajuda. Logo, uma velha empregada entrou com um grande balde de madeira. 6 servos seguiram com água quente e a empregada Xiao Mei seguiu atrás com pétalas de rosa, sabão e outros artigos de higiene. Sétimo jovem mestre. Os 8 se curvaram respeitosamente. Sim, saia quando a água for despejada. Eu vou me lavar. Desta vez, ele não deixou a empregada, Xiao Mei, ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. A principal razão era porque ele tinha muitas feridas em seu corpo. Se ele fosse descoberto, inevitavelmente estaria em apuros. Sim, os servos saíram depois de preparar tudo. Eles não pensaram muito sobre isso porque sabiam que esse jovem mestre era mais amável e se lavava sozinho, ao contrário dos outros jovens mestres e moças que eram mais mimados. Depois de tomar banho, Song-Shi parecia completamente diferente. Ele olhou para a água suja no balde de madeira e pensou no fantasma feminino vestido de vermelho que o matou na noite passada. Ele franziu a testa e disse, de fato, existem fantasmas neste mundo. Ao que parece, os rumores que costumo ouvir não são exagerados. É que nasci em uma família rica e raramente os encontro. Big Smart, alguma mulher da família Song se jogou na água e morreu nos últimos anos? Song-Shi saiu pela porta e perguntou no caminho. Ele sabia que a menos que Big Smart fosse fazer cocô, comer ou dormir, ele geralmente esperaria do lado de fora da porta durante o dia. Sim, existem centenas de servas na família Song. Todos os anos, 1 ou 2 deles caem na água por acidente ou morrem por suicídio. Big Smart respondeu com uma voz profunda e firme. Alguém pulou na água com roupas vermelhas? Song-Shi abriu a porta e acrescentou uma condição à sua pergunta anterior. Big Smart, que estava do lado de fora da porta, endireitou-se e fez uma reverência. Ao mesmo tempo, ele sussurrou, jovem mestre, se você está perguntando sobre uma garota que deliberadamente vestiu vermelho para cometer suicídio, eu só sei que há uma da casa principal que é parente do terceiro jovem mestre. Esse assunto aconteceu há 2 anos e foi suprimido na época. O que exatamente aconteceu? O interesse de Song-Shi foi despertado. O terceiro filho, Song-Agao, foi a única pessoa da família que alcançou méritos louváveis. Ele sempre foi indiferente e arrogante. Normalmente, ele nem olhava para ele quando o conhecia. No entanto, ele estava realmente tendo um caso com uma mulher lá fora. Não estava com medo de afetar sua carreira? E na verdade eu, velho Liu, não tenho certeza sobre os detalhes. Só soube que a mulher veio procurá-lo depois de engravidar. Então, por algum motivo, ela se jogou no poço e cometeu suicídio. O nome verdadeiro de Big Smart era Liu Li. Ele geralmente gostava de se chamar de velho Liu. Então você não sabe? Song-Shi ficou sem palavras.
Jovem mestre, você tem um status nobre. Não há necessidade de você saber essas coisas vergonhosas. Big Smart riu. Na verdade, ele também entendeu que Song-Shi não era muito querido nesta família. Sua mãe era apenas uma concubina e morrera cedo de doença. Normalmente, ele era acompanhado apenas pelos criados que o serviam. Se ele não tivesse ouvido outros mencionando isso, como ele saberia sobre esse assunto? Ele adivinhou que seu jovem mestre tinha ouvido falar sobre isso quando ele estava bebendo com outros no Nilmun Bordel. Parece que fui intimidado por aquele fantasma feminino. Ela queria me usar para aterrorizar o terceiro irmão, ou foi porque ela não conseguiu se aproximar do terceiro irmão? Song-Shi franziu a testa e olhou para fora. O ar do outono era refrescante e o sol brilhava intensamente. Ele respirou fundo e suprimiu essas suposições enquanto seu coração se acalmava completamente. Não importa quantos demônios e fantasmas existam neste mundo, eu não vou morrer. Então, o que há para ter medo? Ele murmurou em seu coração. Como existem fantasmas, isso significa que também existem cultivadores com os quais terei que entrar em contato. Eu quero cultivar. Não estou interessado em competir com os outros pelos bens da família. Sétimo jovem mestre. Um homem corpulento com rosto feroz e pele vermelha se aproximou. Comparado ao elegante Song-Shi, que tinha 1,76 metros de altura, esse cara tinha mais de 2 metros de altura. Ele parecia feroz e até exalava uma aura opressiva quando se aproximava. Qual é o problema, Daido? Song-Shi estava inexpressivo. Essa pessoa era um guarda do ramo principal. Normalmente, ele confiava no poder de seu mestre e não era educado com Song-Shi. Naturalmente, Song-Shi não gostava dele. Daido semicerrou os olhos e disse casualmente: um velho porteiro morreu sem explicação ontem à noite. O mestre sentiu que a casa estava suja e está se preparando para convidar o mago do templo Jinnyuan para realizar um ritual. A hora está marcada para 3/4 do meio-dia. O mestre disse para informar que todos os homens da casa devem chegar na hora. Não vá ao bordel Lua Nova e fique fora a noite toda de novo. O porteiro está morto? A expressão de Song-Shi mudou. Ele se perguntou se o fantasma feminino já havia matado alguém antes de atacá-lo. Isso é tudo. Faça como achar melhor. Daido não se deu ao trabalho de desperdiçar seu fôlego com o filho dessa concubina. Ele se virou e saiu com a cabeça erguida. Droga, o que há com a arrogância? Big Smart amaldiçoou baixinho. Você não está apenas contando com o fato de ser do ramo principal? Minha força definitivamente não é inferior à sua. Big Smart, você é de primeira, segunda ou terceira categoria agora. Song-Shi brincou. Ele sabia que praticantes de artes marciais como Big Smart eram divididos em praticantes de primeira e segunda categoria. Infelizmente, ele não praticava artes marciais porque sua família não permitia. Eles haviam providenciado para que ele fizesse o exame imperial. Como tal, ele não interagia muito com as artes marciais e não era muito claro. Claro que sou de primeira. Se não fosse pela minha visão ruim, HMPH, eu nem teria medo dos melhores praticantes. Big Smart apertou seus olhos vesgos. Sua pele era escura e havia uma marca em sua testa. Suas maçãs do rosto eram muito altas, fazendo parecer bastante cômico. Por que você não me fala sobre a classificação dos praticantes de artes marciais? Song-Shi estava curioso. Jovem mestre, o velho mestre ordenou que você não tenha permissão para praticar artes marciais caso se distraia do exame imperial. Big Smart o rejeitou seriamente. Os discípulos da família Song foram divididos de acordo com seus talentos desde que eram jovens. O sétimo jovem mestre era um estudioso e não tinha permissão para praticar artes marciais. Se outros soubessem que ele havia revelado informações sobre o mundo das artes marciais para Song-Shi, ele seria punido. Você já disse isso muitas vezes, mas e se eu quiser saber hoje? Song-Shi disse friamente. Havia uma luz ardente em seus olhos e ele realmente emitia uma aura digna. Big Smart ficou surpreso e sentiu que esse jovem mestre perdulário estava um pouco diferente hoje. Capítulo 4. Eu quero que ele me ajude a cultivar. Ele pensou em como o mundo exterior havia se tornado cada vez mais caótico recentemente. Mais cedo ou mais tarde, o jovem mestre entraria em contato com alguns praticantes de artes marciais. Ele ponderou por um momento e disse, na verdade, para praticar artes marciais, é apenas dividido em reinos. Os chamados de primeira classe, segunda categoria e terceira categoria são apenas um grupo de subdivisões próprias dos artistas marciais pós-natais. Na verdade, eles são 3 pequenos reinos que são estágio inicial, intermediário e final do reino pós-natal. Você pode me dizer em detalhes? Por exemplo, que características têm os praticantes de primeira e segunda categoria? Song-Shi realmente queria saber qual era seu nível de condicionamento físico. Daido apareceu na entrada do pátio novamente. Song-Shi inconscientemente parou de falar. O caminho futuro dos descendentes da família já estava traçado. Se ele perguntasse aos outros sobre a divisão dos reinos das artes marciais, isso facilmente atrairia rumores. Ele imediatamente voltou a si. Ele já tinha um sistema. Por que ele se importava com essas coisas? O que é agora? Acabei de receber a notícia de que o exorcismo está temporariamente cancelado, disse Daido, um pouco envergonhado. Por quê? Song-Shi ficou intrigado. Esse cara tinha acabado de sair. Porque o mago está morto. Daido deixou para trás essas palavras e se virou para sair. Ele ainda não se deu ao trabalho de explicar, porque não sabia exatamente o que havia acontecido desta vez. Isso só foi dito a ele pelo cara que convidou o mago quando ele saiu agora. Aqueles burros carecas do templo de Jinnyuan não eram sempre bastante poderosos? Como eles morreram? Big Smart ficou interessado. O templo de Jinnyuan era o maior templo da cidade de Silken.
Suas oferendas de incenso estavam florescendo e sempre foi um lugar para oficiais de alto escalão e nobres adorarem Buda. Se os magos não tivessem nenhuma habilidade, eles não seriam capazes de aceitar oferendas de incenso na extremamente rica cidade de Silken. Vá e pergunte. Song-shi ordenou. Ele sentiu que esse assunto poderia afetar a família Song. Se algo acontecesse com a família Song, ele também não conseguiria escapar de problemas. Uma hora depois, Song-shi recebeu notícias específicas. O mago contratado do templo Jin Yuan na verdade se afogou no rio Jin, quando ele estava a caminho da família Song. O rio Jin e o rio Yuan eram dois rios que cercavam a cidade de Silken. O primeiro tinha uma corrente calma, enquanto o último era bastante rápido, então apenas o sistema de navegação no rio Jin foi desenvolvido. O templo Jinyuan estava localizado na ilha Jinyuan, onde os dois rios se cruzavam. Ao entrar na cidade, o rio Jinyuan tinha um fluxo mais calmo. Como é possível que o barco vire? Song-shi instintivamente sentiu que algo estava errado. Espero ter pensado demais. Song-shi balançou a cabeça. Já que não há mais nada, vamos para o bordel Lua Nova. Jovem mestre, a maioria das meninas está descansando durante o dia. Big Smart não queria sair naquele momento. Ele também sentiu vagamente que a família Song estava com problemas. Ele tinha visto o velho porteiro muitas vezes. Ele era originalmente um guarda. Embora ele fosse velho, seu corpo ainda estava em boas condições. Havia algo de errado com a morte do porteiro. Caso contrário, ele não acreditava que o porteiro morreria repentinamente no início do outono. A última coisa que Song-shi temia era a morte. Por que ele se importaria com o perigo? Você não sabe muito, não é? Eles têm turnos diurnos e turnos noturnos. Song-shi abriu um leque de jade branco e um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. Vamos ouvir a música e assistir Xuer dançar. Ele queria confirmar uma coisa. A razão pela qual ele esgotou sua energia Yang no começo não foi apenas por causa do fantasma feminino, mas também porque ele frequentava demais o bordel Lua Nova. Se fosse relacionado, ele preferiria morrer muitas vezes por esse método do que ser estrangulado por um fantasma feminino. No entanto, fazer aquilo realmente consumiria energia Yang não fazia sentido. Song-shi, que possuía algum conhecimento biológico, expressou sua confusão. 15 minutos depois, uma elegante carruagem saiu pela porta lateral. Quanto ao motivo pelo qual ele escolheu o caminho pouco ortodoxo, ele tinha que deixar os outros saberem que estava indo para um bordel? Song-shi sentou-se contra a pele macia do animal. O vento frio do outono foi impedido de entrar na carruagem, tornando difícil para ele sentir a chegada do outono. Abrindo as cortinas, as duas fileiras de árvores ginkgo ao lado da estrada eram douradas. As folhas caídas tingiam o chão da mesma cor, tornando o mundo exterior especialmente romântico. Alguns admiravam a paisagem de outono como ele, enquanto outros amaldiçoavam as folhas caídas por afetar os negócios. Ao longo do caminho, havia carros e cavalos. Foi uma cena próspera. A cidade inteira estava cheia de ouro, intoxicando Song-shi. 15 minutos depois, Song-shi chegou a Maple Street, no sul da cidade, em uma carruagem puxada por cavalos. Como esta rua foi plantada com muitas árvores de bordo, assim que o outono chegasse, ela ficaria coberta de folhas de bordo vermelhas, daí seu nome. Era um famoso local de romance em Silken City. Restaurantes, lojas de tecidos, casas de chá, bordéis e outros locais de consumo sofisticado estavam em grande número. O bordel Lua Nova estava localizado na caverna de consumo de ouro. O edifício em forma de lua crescente feito especialmente era requintado e simples, sem o menor senso de devassidão. A criada em frente à porta estava vestida de branco, e suas ações eram dignas, fazendo com que as pessoas se sentissem como se tivessem vindo ao Palácio da Lua. Moon Palace é uma referência a um folclore chinês onde existe um palácio na Lua? TSK, que pretensioso. Toda vez que Big Smart via essas garotas fingindo ser inocentes, ele não podia deixar de zombar. Seu bruto, você não saberá que isso é bom mesmo se você for espancado até a morte. Song-shi franziu os lábios e puxou as mangas compridas. Ele saiu do carro com um ventilador dobrável na mão e saiu arrogante. A criada na porta o cumprimentou graciosamente e disse gentilmente: saudações ao sétimo jovem mestre da família Song. Você quer ouvir música ou assistir a uma dança hoje? Naturalmente estarei fazendo tudo. Vou primeiro ouvir as peças musicais antes de admirar as danças. Depois acompanho as beldades e levanto minha taça para brindar a lua. Song-shi sorriu. Jovem mestre parece muito culto. A serva cobriu a boca e riu. Ela se virou e disse elegantemente: por favor, entre, jovem mestre. Song-shi seguiu vagarosamente a serva e passou lentamente pela porta esculpida para dentro do prédio. A fumaça verde do queimador de incenso roxo enchia o ar, fazendo com que se sentisse revigorado. No entanto, desta vez, ele teve uma sensação estranha. Parecia haver muitos olhos olhando para ele. Era como se ele tivesse se tornado uma presa e estivesse sendo alvo de uma matilha de lobos. Por que me sinto assim? Song-shi olhou em volta surpreso. Além da criada e Big Smart que o seguiram, este lugar estava muito deserto. Era como o chamado Guang'an Palace 2. Guang'an Palace é uma referência do folclore chinês do meio do outono e refere-se ao palácio em que Chang'er viveu. Não parecia um bordel comum. Ele permaneceu calmo e composto como se tivesse voltado para casa. Ele caminhou em direção à sala privada e disse casualmente: deixe Xuer fazer isso hoje. A criada se desculpou. Jovem mestre, a senhorita Xuer não está se sentindo bem hoje e não pode vê-lo por enquanto. Song-shi se sentiu um pouco arrependido. Quando seu corpo estava se deteriorando dia a dia, começou no momento em que conheceu Xuer.
Se ele não procurasse essa mulher, seria difícil descobrir o motivo. Que pena. Eu não quero ninguém além de Xueer. Big Smart, você pode pedir um hoje. Vou apenas acompanhá-lo. Big Smart ficou lisonjeado e sorriu sem jeito. Jovem mestre, acho que vou passar. Não posso pagar as beldades daqui. Um olhar estranho apareceu nos olhos de Song-Shi e ele perguntou curiosamente. Eu lhe dei algumas oportunidades, mas você rejeitou todas elas. Este não pode ser o verdadeiro motivo, certo? Será que você só está interessado em homens? Big Smart começou a suar profusamente e rapidamente balançou a cabeça. Não, jovem mestre. Sou um artista marcial e quero manter minha habilidade por mais alguns anos. Não posso me aproximar de mulheres por enquanto. Apenas escolha uma, você não precisa dormir com ela. Song-Shi disse com retidão. A vida tem que ser romântica. Não pratique apenas artes marciais o dia todo. Bem, tudo bem. Big Smart esfregou as mãos. Você pode fazer Mei-Nian sair para receber os convidados? A criada ficou atordoada. Enquanto Song-Shi e Big Smart conversavam na sala privada Heaven Class do Nilmo Bortel, em uma cama de jade limpa estava sentada uma mulher que parecia ter sido esculpida em um belo pedaço de jade. Ela estava usando um vestido de seda branco como a neve. Sua pele era branca como a mais pura neve, com um leve toque de rubor. Seu rosto oval era requintado e impecável. Seu lindo cabelo preto caía até a cintura fina e em seu coque simples havia um grampo de cabelo de jade com contas. Nesse momento, a conta do grampo balançou levemente. Os longos cílios da mulher tremeram enquanto ela lentamente abria os olhos. Seus belos olhos cor de outono estavam cheios de surpresa. Por que a energia yang dessa pessoa de repente é tão abundante que é comparável a um cultivador? O que aconteceu? Os lábios vermelhos cristalinos da mulher moveram-se levemente. Sua voz, embora fria, carregava um toque de gentileza. Ela levantou a cabeça e olhou para baixo. Logo, ela riu coquete, com os olhos brilhando. Não admira. Ele é na verdade uma rara muda, imortal. É provavelmente porque minha raiz espiritual foi estimulada quando eu estava com ele que minha energia yang aumentou 10 vezes. Parece que minha sorte não é realmente ruim. Ela se levantou levemente e olhou para o lado. Vocês todos não têm o direito de desfrutar de uma raiz tão imortal. Ele é meu. Eu quero que ele me ajude a cultivar. Nem pense nisso. Assim que essas palavras foram ditas, o olhar ganancioso que estava secretamente avaliando a cena recuou a contragosto. A mulher de branco ergueu a cabeça e saiu elegante como uma fada. Capítulo 5. As mulheres são tigres. Mei-Nian, tem certeza? A criada pensou ter ouvido mal Big Smart. Isso ocorre porque Mei-Nian era gerente deste bordel Lua Nova. Ela havia parado de entreter os convidados e estava encarregada de gerenciá-los. Gosto dos maduros. Big Smart levantou a cabeça. Você tem um gosto muito único. Song-Shi andava casualmente no chão de madeira sólida com as mãos atrás das costas, sentindo-se surpreso. A sensação de estar sendo espionado acabou. Ele estava um pouco confuso. Poderia ser sua imaginação? Sir Liu, Mei-Nian esteve ocupada a noite toda e está descansando agora. A serva sorriu sem jeito. Por que você não muda sua escolha? Também temos figuras muito gordas aqui, como Tuan-Er e Ginger. Eles podem ver vocês dois agora. Já que ela está descansando, vamos esquecer isso hoje. Big Smart cerrou os punhos para Song-Shi. Jovem mestre, você deveria fazer isso. Velho Liu, não tenho muita experiência. Deixe os dois saírem juntos então. Song-Shi não perdeu o fôlego. Ele estava com preguiça de escolher, então pediu os dois. Ele era um visitante frequente e as duas mulheres eram consideradas damas excepcionais aqui. Por favor, a serva ergueu a mão e indicou o caminho. Ao mesmo tempo, ela disse às pessoas no andar de cima, chamem a irmã Tuan-Er e a irmã Ginger para se prepararem. Eles chegaram a uma sala cheia de flores de pêssego, que pareciam ter entrado na primavera. Este quarto era uma suíte. Havia uma mesa de mogno na entrada, seguida por uma plataforma de madeira de 1 metro. Atrás da plataforma havia uma pintura de uma dama da corte admirando as flores. O estilo era quente com uma atmosfera ambígua e era um pouco diferente do estilo geral frio do Nilmo Bortel. Song-Shi sentou-se na cadeira de mogno e esperou que a beldade se aproximasse. Continue me contando sobre artistas marciais pós-natal e conato. Song-Shi tomou um gole do chá de rosas que combinava com as características desta sala. Ele queria entender mais sobre artes marciais. Este lugar era adequado para a discussão. O reino pós-natal é na verdade o processo de polimento do corpo, fortalecendo o físico e refinando a essência em Qi. É muito difícil e há muitas coisas que eu tenho que prestar atenção. Por exemplo, as artes marciais que pratico não me tornam adequado para cortejar mulheres. Eu não posso nem perder minha virgindade. Bom Deus, não é de admirar que você sempre fique longe das garotas aqui. Você está cultivando a lendária técnica virgem, certo? A expressão de Song-Shi tornou-se estranha. Este Kung Fu não era o mesmo que ser monges e sacerdotes taoístas. Era muito difícil não se aproximar das mulheres. Na verdade não. Estou apenas mantendo a boca cheia de yang puro. Isso me dará a chance de tocar o reino conato. Se dissipar, nunca mais terei chance. Big Smart revelou sua ambição. Você está mencionando Conat novamente. Quão poderoso é este reino Conat? Os olhos de Song-Shi se iluminaram. Ele realmente queria saber se um cultivador Conat é considerado chamado cultivador. O 7º jovem mestre Song também está interessado em artes marciais? Em meio à sua risada fria, uma linda figura rosa saiu de trás da tela oposta. A mulher tinha 28 anos e saiu descalça.
Seus pés pequenos eram como se tivessem sido esculpidos em uma bela jade. Embora não fossem lótus dourados de 3 polegadas, eram requintados e pequenos. Suas unhas bem cuidadas e brilhantes eram vermelhas e carregavam uma sensação de misteriosa tentação. A maioria de suas panturrilhas estava exposta. Eles eram esguios e retos, sem nenhum traço de gordura. O véu verde, fino como a asa de uma cigarra, grudava em sua pele branca como a neve, balançando com curvas nebulosas. Embora as curvas abaixo da clavícula não fossem exageradas, eram muito generosas. Quando Song-Shi viu isso, ele sabia que não eram Tuan-er e Jing-er que eram as mulheres mais voluptuosas do bordel, mas a recém-chegada mais bem avaliada por quem ele havia se apaixonado recentemente. Era Shue-er. Esta mulher era fria e indiferente. Ele nunca tinha visto vestindo roupas tão expostas e ficou atordoado por um momento. Em seu pescoço de cisne havia um rosto impecável que poderia causar a queda de uma nação. Sua pele era tão branca como a neve que era o suficiente para fazer a neve do inverno se sentir envergonhada. Neste momento, ela aplicou um leve rubor. Seus lábios eram vermelhos e deliciosos como cerejas e seu nariz era requintado e pequeno. Suas sobrancelhas eram curvas e seus olhos eram como a água do outono que parecia viva. Jovem mestre, não aguento mais. Vamos sair primeiro. O rosto de Big Smart ficou vermelho e ele parecia apavorado. Ele não se atreveu a olhar para Shue-er e fugiu imediatamente. A atenção de Song-Shi foi atraída pelo corpo deslumbrante. Havia uma bola de fogo queimando em seu abdômen e ele não ouviu as palavras de Big Smart. Hehe, sétimo jovem mestre, sua guarda é bastante interessante. Toda vez que o vejo, ele foge. Shue-er se aproximou com uma rajada de fragrância e se encostou em Song-Shi como um salgueiro balançando. Na verdade, eu também não aguento. A respiração de Song-Shi acelerou e ele a abraçou com força. Seu corpo tremia de excitação e todo o seu corpo começou a esquentar. Ele também podia sentir vagamente o vapor saindo de seus poros. Sua boca estava seca. Eu realmente não esperava que você, que é como a fada Guangan II. Fada Guangan refere-se à deusa da lua no folclore chinês, para se vestir de forma tão sexy. Você é realmente encantador e sedutor. Contanto que você goste, jovem mestre. Shue-er encostou-se ao corpo de Song-Shi, seus lindos olhos queimando de paixão. Que rica energia Yang é como uma fornalha. Depois de inalá-lo, meu cultivo definitivamente aumentará muito. Animada, ela envolveu Song-Shi com suas mãos esguias e respirou fundo. Fluxos de ar ardente saíram das costas de Song-Shi como fumaça. Quando ela engoliu, seu rubor imediatamente ficou ainda mais vermelho. Ela era tão delicada e deliciosa que parecia que a água poderia ser beliscada. Você não está se sentindo mal? Por que você está aqui de novo? Talvez porque sua força espiritual fosse muito mais forte. Song-Shi não era completamente controlado por seus instintos carnais. Eu amo sétimo jovem mestre. Como posso deixar você ser servido por outras mulheres? Shue-er respondeu coquete. Seus lábios vermelhos tocaram levemente a bochecha de Song-Shi enquanto seus olhos brilhavam com uma luz rosa. A luz em seus olhos não era óbvia sob a gaze rosa, mas instantaneamente fez Song-Shi perder a cabeça. Então, em um instante a sala estava cheia de cenários maravilhosos. Do lado de fora da porta, o vento de outono soprava contra Big Smart. A vermelhidão em seu rosto se dissipou enquanto o medo permanecia em seu rosto. Droga, essa mulher é muito assustadora. Ela só olhou para mim uma vez e eu não consegui me controlar. Ele enxugou o suor frio da testa e bufou. Eu quase perdi meu cultivo. Quem é esta mulher? Não havia um personagem tão poderoso no bordel Lua Nova no passado. Ele olhou de volta para a sala privada. Que assustador. As mulheres são realmente tigres. O mestre não está mentindo para mim. Seus olhos estavam cheios de medo enquanto ele rapidamente se distanciava. Meio-dia se passou. À noite, Song-Shi se segurou no corrimão enquanto lutava para manter os olhos de panda abertos para se firmar. No entanto, havia um pensamento profundo por trás de seus olhos. Como esperado, por meio dessa interação, ele pôde confirmar que Liu Rushui II. Liu Rushui refere-se a Shue-er, onde Liu Rushui é seu nome completo e Shue-er é um apelido. Era um cultivador ou uma megera. Esta era a única existência peculiar com a qual ele havia entrado em contato no momento. Ele teve que investigar mais profundamente e ver se poderia obter alguma técnica imortal. As luzes do andar de baixo já estavam bem acesas e muitas pessoas andavam por ali. Algumas pessoas estavam sentadas no corredor, bebendo. Era extremamente animado. Você já ouviu? Depois que o navio do templo de Niuan virou pela manhã, mais 2 pessoas morreram lá à tarde. Ouvi dizer que são 2 guardas da família Song? Isso mesmo. Eles deveriam lidar com o naufrágio do mago, mas eles também viraram. Existe um fantasma da água causando problemas? Não tem sido pacífico recentemente. Ouvi dizer que monstros selvagens apareceram nas montanhas. Há até coisas sujas no portão da cidade agora. Não só fora da cidade, mas também dentro da cidade. Recentemente várias pessoas morreram sem motivo. A discussão barulhenta entrou nos ouvidos de Song-Shi e ele gradualmente voltou a si. E olha, aquele não é o 7º filho da família Song lá em cima? TSK, ele ainda está feliz por aqui depois que algo aconteceu com sua família. TSK, olhe para ele. Ele provavelmente já ficou aqui por um dia. As pessoas ricas são realmente diferentes. Só podemos ter empregadas normais nos acompanhando para beber, mas esse garoto está aqui dormindo com todas as beldades de primeira linha. Uma onda de vozes zombeteiras invejosas apareceu, mas a maioria delas era muito suave. Era óbvio que eles não estavam dispostos a ofender Song-Shi. No entanto, desde que a força espiritual de Song-Shi aumentou muito, ele podia ouvir essas vozes claramente.
Alguém morreu na família de novo e foi no Rio Jin? Song-Shi não se importava com essas pessoas falando sobre seus assuntos. Ele estava mais preocupado com o suspeito Water Ghost. Esta parecia ser uma opção possível para cortejar a morte. Jovem mestre. Big Smart rapidamente se aproximou e apoiou Song-Shi, que estava prestes a cair. Quando ele viu a aparência fraca de Song-Shi, ele murmurou: "Suspiro, você machucou seu corpo novamente, jovem mestre. Você ainda quer praticar artes marciais? Que piada! Você nem mesmo tem energia de essência suficiente em seu corpo, você não pode se cultivar de forma alguma. Está bem. Desde que eu seja feliz." Song-Shi parecia cansado, mas estava muito satisfeito. Depois de trabalhar duro por meio-dia, ele não apenas aproveitou a experiência única de brincar com uma beldade, mas também basicamente confirmou uma coisa. Este Xuer definitivamente não era uma pessoa comum. Essa mulher parecia conhecer um método semelhante ao feitiço que o fazia perder a cabeça e depois absorvia um pouco de energia dele. De acordo com os dados na interface do sistema, ela deveria estar absorvendo energia Yang, já que seus 16 pontos originais de energia Yang foram reduzidos para 0,1. Quão fodidamente ganancioso. Ela só me deixou um pouco de energia Yang. Se outra mulher fantasma me tocar, estarei perdida. Song-Shi amaldiçoou em seu coração. Embora a energia Yang pudesse se recuperar sozinha, sem o sistema levaria muito tempo para se recuperar. Mesmo que comesse rins e bebesse vinho de pênis de tigre todos os dias, levaria pelo menos 10 dias a meio mês. Esta mulher era linda, mas ela era muito gananciosa. Ela o tratou completamente como uma ferramenta. Eu tenho que morrer rapidamente e me recuperar antes de pensar em como lidar com ela. Ele então deu uma ordem: Big Smart, vamos embora. Traga-me para o Rio Jin. Capítulo 6. Fornalha de Liu Rushui. Rio Jin? Big Smart ficou chocado. Não é seguro no Rio Jin nestes 2 dias. Por que não vamos para outro lugar? Não, estamos indo para o local onde o mago do templo Jin Yuan sofreu o acidente. O rosto de Big Smart escureceu. Jovem mestre, você não está brincando comigo, certo? Esse é um lugar que as pessoas comuns evitam. O que você está fazendo com seu corpo fraco? Algo aconteceu com a família. Deixe-me ver o que está acontecendo. Song-Shi disse com retidão: "Não acredito que existam fantasmas neste mundo. Você tem que acreditar na ciência." Big Smart ficou sem palavras. Quem é a ciência? Por que eu deveria acreditar nele? Song-Shi estava impaciente. Você é o jovem mestre ou eu sou o jovem mestre? Se eu disser para você ir, vá. Por que você está falando tanta besteira? Se você está com medo, desapareça. Eu não ousaria. Big Smart calou a boca e tirou Song-Shi do Nilmun Bortel. O cocheiro já esperava na porta com seu cavalo. Song-Shi embarcou na carruagem como se nada tivesse acontecido e rumou para o sul. No bordel Lua Nova havia risadas e piadas sem fim. O período mais animado acaba de chegar. Mei Nian balançava sua bunda gorda e estava linda. Ela já havia passado 4 anos de seu auge, mas ainda parecia uma jovem na casa dos 30. Seus olhos estavam cheios de charme. Ela abriu a porta e entrou. Na cama vermelha do quarto, Xuer havia retornado ao seu eu frio e nobre. No entanto, ela não estava usando nenhuma roupa. Um will-ovis vermelho e branco circulava em torno de seu corpo, fazendo-a parecer misteriosa e bonita. Quando a luz atingiu um certo limite, de repente encolheu e condensou em uma lua crescente branca em seu abdômen plano e subiu lentamente. Quando Mei Nian viu essa cena, ela pareceu invejosa e disse respeitosamente: "Que lua nova perfeita. Parece que a técnica de convite à lua da senhorita Xuer atingiu um pequeno avanço. O estabelecimento da fundação está ao virar da esquina." Liu Rushui abriu os olhos. Ela parecia digna e bonita como uma fada da lua. Claro, o mesmo não poderia ser dito abaixo do pescoço porque ela não estava usando nenhuma roupa. Nenhuma fada poderia manter um temperamento digno e nobre enquanto estava nua. Ela levantou a mão esguia e um vestido fino caiu do céu, cobrindo seu corpo sedutor. Você me lisonjeia, Mei Nian. O cultivo de Xuer é apenas no nível primário. Ainda existem 3 grandes obstáculos acima de seu nível: lua crescente e lua cheia. Só poderei alcançar o perfeito estabelecimento da fundação após a lua cheia. Ainda estou longe disso. Não muito, não muito. A senhorita Xuer está aqui há apenas 1 mês e já está no 3º nível de refinamento de Qi. Entre os muitos discípulos da seita externa este ano, ela pode definitivamente ser classificada entre as 10 primeiras. O importante é que ela só se comunicou com um homem, então a energia espiritual em seu corpo é muito pura. Mei Nian elogiou. Você também sabe a razão pela qual eu rompi tão rapidamente. Mas eu não refinei completamente a energia Yang dele. Depois de refiná-la, com certeza poderei entrar no nível da lua crescente. Naquela época poderei cultivar feitiços verdadeiros. Liu Rushui não era arrogante e parecia calmo. Esta também é a boa sorte da senhorita Xuer. Você acabou de chegar ao mundo mortal para treinar e imediatamente conheceu uma pessoa com raízes espirituais no momento em que experimentou os prazeres entre um homem e uma mulher. Além disso, também é uma raiz do espírito do fogo que é muito adequada para cultivar a técnica do convite à lua. Agora você não precisa seduzir e usar outros homens por um curto período de tempo, mas ainda será capaz de passar pelo estágio de entrada mais difícil da técnica do convite à lua. Mei Nian suspirou. Neste caminho de cultivo, além da riqueza, companheiros, técnicas e terras, a sorte é realmente mais importante.
De fato, aquele sétimo jovem mestre está destinado a mim. Liu Rushui suspirou. Mei Nian hesitou por um momento e disse, Senhorita Xuer, embora eu fosse um discípulo da seita externa que foi eliminado naquela época, ainda tenho alguns insights de cultivo. Você exagerou um pouco ao devorar aquele Yang Qi. É bastante prejudicial para o corpo dele. Absorvê-lo pouco a pouco sem esgotar imediatamente o suprimento é o caminho certo a seguir. Liu Rushui parecia envergonhado. Ela levantou a mão e penteou os cabelos. Eu não tinha força de vontade suficiente. Nesse estado, senti que não conseguiria parar nem desde o começo. Eu estava tão ganancioso que quase o suguei até secar 2 vezes. Felizmente, o corpo deste jovem mestre é forte e ele não tem deficiência renal. Senhorita Xuer, você tem que ter cuidado. Afinal, ele é o 7º filho da família Song. A família Song está bem estabelecida em Silken City. Se o corpo dele estiver muito fraco devido ao excesso de indulgência e ele morrer acidentalmente de uma doença, eles vão nos culpar. Mei Nian a lembrou. Liu Rushui ficou surpreso. Há muitas pessoas que exageraram e se tornaram fracas. Deveria ser normal se essa pessoa não consegue se controlar e morre. Se Mei Nian diz isso, pode ser que existam cultivadores na família Song? Eles não são apenas uma família de magnatas locais? Eles nem podem ser considerados uma família que tem poder sobre a cidade. Não há cultivadores, mas ainda há um especialista Conate naquela família. Senhorita Xuer, você está atualmente no julgamento do mundo mortal, então o palácio não irá interferir. Portanto, os especialistas Conate podem ameaçar os cultivadores nos estágios médio e final do reino do refinamento do Qi. Se você não praticar mais alguns feitiços, será muito difícil para você ser páreo para eles. Além disso, a família Song tem muitas pessoas que podem ser uma ameaça. Você tem que ter cuidado e não se colocar em perigo. A expressão de Mei Nian era solene quando ela contou o que sabia. Obrigado por seu lembrete, Mei Nian. Xuer prestará atenção. Da próxima vez, com certeza vou chupar menos. Liu Rushui lambeu sua língua rosa e parecia estar gostando. Na verdade, senhorita, você tem outra maneira de fazer melhor uso dele. Isso é para torná-lo sua fornalha de cultivo. Mei Nian disse misteriosamente. Existe apenas uma em cada 10.000 pessoas neste mundo que tem uma raiz espiritual. Além disso, a raiz do espírito do fogo é muito adequada para a senhorita cultivar. Se você puder alimentá-lo como uma fornalha, será muito mais fácil para você construir sua base ou mesmo formar seu núcleo no futuro com a ajuda de uma fornalha. Forno. Os olhos de Liu Rushui se iluminaram enquanto ela ponderava. Esta também é uma das avaliações da seita externa. Se eu puder alimentá-lo como uma fornalha, a seita me recompensará. Além disso, minha velocidade de cultivo pode aumentar novamente. Só que agora é muito cedo. Além disso, a raiz espiritual dessa pessoa é apenas inferior e o preço de cultivar a técnica de cultivo da fornalha é bastante caro. Isso cabe à senhorita decidir. No entanto, Mei Nian, ainda tenho que expressar minhas opiniões. A fornalha é um grande tesouro para cultivadores como nós. Isso é muito importante. Quanto mais cedo nutrirmos, melhor. No máximo, vamos apenas mudá-lo no futuro. A raiz do espírito de fogo de baixo grau dessa pessoa é suficiente para você usar por um longo tempo. Quanto ao custo, parece ser um preço enorme a pagar neste momento. Mas à medida que você progride, esse preço pode não ser muito. A expressão de Mei Nian ficou complicada. Naquela época, se eu tivesse mais disposição e feito alguns arranjos antes, poderia ter avançado ainda mais. Eu não teria ficado preso aqui para envelhecer. Depois que Liu Rushui ouviu isso, ela ponderou por um momento e finalmente assentiu. Eu sei o que fazer agora. Obrigado pelo seu conselho, Mei Nian. Se eu puder me tornar um discípulo interno da seita com uma base perfeita, não esquecerei Mei Nian. Senhorita, você é muito educada. Somos todos da mesma seita, então é certo que ajudemos uns aos outros. Mei Nian era toda sorrisos. Investir em pessoas com potencial também foi sua forma de sobrevivência ao longo dos anos. Além disso, ela estava apenas dizendo algumas palavras como quem já passou por essa jornada. Não foi uma perda para ela de qualquer maneira. Se este novo discípulo da seita externa pudesse alcançar a realização, suas palavras seriam um grande ganho. Não foi fácil tornar-se um discípulo interior. Mesmo que essa garota tivesse uma raiz espiritual de alto grau, a taxa de sucesso ainda não seria alta. Mei Nian, por favor, recomende-me uma técnica de cultivo para cultivo de fornalha masculina no palácio. Se possível, aqueles que são mais econômicos. Liu Rushui disse educadamente. Originalmente, ela não pensava muito em Mei Nian. Ela sentiu que uma pessoa que nem havia passado na avaliação de discípulo da seita externa não era capaz. Pelo que parece, essa pessoa ainda tinha alguns méritos depois de viver por mais algumas décadas. Esta família do 7º filho da canção tem apenas uma raiz espiritual de baixo grau. No máximo, ele só pode ajudar a senhorita a cultivar para atingir o reino do estabelecimento da fundação. Não há necessidade de gastar mais recursos com ele depois. Você deve tentar o nosso melhor para desenterrar todo o seu potencial e condensar a energia espiritual do fogo. Para isso, a técnica de refinamento Yang, que é adequada para a raiz do espírito do fogo, é um método adequado. Os 3 primeiros níveis podem ser comprados pelo preço de troca de 100 pedras espirituais. Mei Nian disse com experiência. Tudo bem, vou usar a técnica de refinamento Yang. Vou encontrar uma razão para conhecê-lo. Espero que ele possa me ajudar a construir minha base o mais rápido possível. Liu Rushui sorriu, mas suas palavras não tinham emoção. Aos olhos dela, esta fornalha era apenas seu primeiro trampolim em sua jornada de cultivo.
Foi sorte de Song Shi que ele pudesse ser espremido por ela. Se ele perdesse todo o seu cultivo e se tornasse um mortal no futuro, ela apenas o ajudaria a se aposentar e o mandaria embora quando ele morresse. Capítulo 7. Meu destino é meu. Song Shi não sabia que Liu Hushui pretendia alimentá-lo como um forno. Neste momento, ele estava considerando todos os tipos de maneiras de morrer. Eu não tenho que ser morto. Eu posso morrer de propósito. Afinal, morrer é para a ressurreição e não é minha intenção original. Sung Shi pensou sobre isso. Mas é muito difícil morrer sozinho. Além disso, não vai ser bom se a notícia se espalhar. Afogar-se, estrangular, cair para a morte. Afogar-se é contra os seus instintos corporais e mesmo que fosse estrangulado até a morte, tinha de encontrar alguém para o fazer. Quanto a cair para a morte, com seu físico várias vezes maior que o das pessoas comuns, ele provavelmente teria que pular do penhasco. Mesmo se ele pulasse do penhasco, ele poderia nem morrer. Ele pode até ser capaz de adquirir alguma habilidade de arte marcial sem precedentes. Sung Shi pensou consigo mesmo. Resumindo, foi um pouco difícil morrer sozinho. Esqueça. Em meio ao dilema de Song Shi, o cocheiro acelerou seu cavalo e deixou o portão sul da cidade. Na distância seguinte, havia edifícios de madeira na tinturaria ao longo do caminho, e muitos deles eram negócios da família Song. Velho Shai, você não precisa mais dirigir. Volte por conta própria e dê as rédeas ao Big Smart. Song Shi teve que manter suas próximas ações em segredo, por isso deixou o cocheiro partir. Song Shi olhou para o céu noturno escurecendo lá fora e disse, desta vez, conte-me de uma vez tudo o que você sabe sobre os reinos pós-natal e conato. Sim, jovem mestre. Enquanto o Big Smart dirigia, ele disse, o reino pós-natal é principalmente para temperar o corpo e refinar a essência em Ki. Quanto aos especialistas Konat, eles refinam um bocado de Konat Truque e então vivem facilmente centenas de anos como um arf mortal. Velho Liu, falarei primeiro sobre o reino pós-natal. Este reino é dividido pela força do corpo ou pela quantidade de Ki interno. Eles correspondem a mestres que praticam técnicas físicas externas ou técnicas de energia interna, respectivamente. Se você cultivá-lo ao mesmo tempo, naturalmente ficará mais poderoso. O velho Liu, eu, pertenço a esse tipo de pessoa. O requisito para entrar no reino pós-natal é primeiro cultivar um bocado de Ki interno ou treinar sua força para a de um touro. Então, para permanecer no mesmo reino, você precisará treinar para ser tão forte quanto 3 touros. Aperfeiçoar o reino pós-natal exigirá uma quantidade hercúlea de força. Se você quiser entrar no reino Konat, precisará ter a força de um elefante. Espere, quantas pessoas comuns têm força igual à força desse touro mencionado acima? Sung Shi parou e perguntou sobre o que ele estava curioso. De acordo com a força dos homens comuns, é equivalente a 6 pessoas e é uma força muito poderosa. A resposta de Big Smart deixou Sung Shi desapontado. Descobriu-se que sua força era equivalente apenas a um reino pós-natal que acabará de começar. Existem cultivadores neste mundo? Sung Shi perguntou de repente. Big Smart ficou em silêncio. Então, ele suspirou fracamente. Quer o jovem mestre acredite ou não, o velho Liu só pode dizer que existe. Ele disse com um olhar distante, este é um grupo de pessoas favorecidas pelos céus. Eles nascem com a capacidade de ter afinidade com o Ki espiritual do céu e da terra. Quanto a nós, praticantes de artes marciais, temos que esperar até abrirmos o portão celestial quando entrarmos no reino Konat para poder fazê-lo. Mesmo que alcancemos o reino Konato, ainda não podemos nos comparar com o cultivador mais comum em termos de absorção do Ki espiritual do céu e da terra. O caminho das artes marciais é realmente difícil. É realmente difícil. Há uma clara diferença de qualidade entre os dois. Sung Shi assentiu. Embora ele dissesse isso, ele ainda estava muito feliz por ter uma raiz espiritual. Pelo menos seu ponto de partida foi mais alto do que o ponto final que muitos praticantes de artes marciais nunca poderiam alcançar em suas vidas inteiras. Minha vida depende de mim. Mesmo sem a raiz imortal, eu, velho Liu, me tornarei um especialista Konat mais cedo ou mais tarde. Big Smart levantou a cabeça e expressou sua ambição. Claro, tenho grandes esperanças em você. Sung Shi sorriu e disse. Big Smart foi tocado. Ele havia dito isso a outros praticantes de artes marciais, mas, sem exceção, todos zombaram. Este jovem mestre era realmente um amigo íntimo. Sung Shi ficou bastante impressionado com o gol do guarda. Ele também sabia que esse cara insistia em não tocar em mulheres para se cultivar. Seu autocontrole não era simples. Pelo menos, ele mesmo não poderia fazer isso. Pensando em como ele agora estava qualificado para cultivar, ele permaneceu calmo e perguntou, como a força de um especialista Konat se compara a um cultivador? Não tenho certeza sobre isso. Ouvi dizer que esses cultivadores podem usar feitiços. Normalmente, um especialista pós-natal perfeito só morrerá se for atingido por um feitiço. Se eles não são atingidos por isso, é difícil dizer. Big Smart não estava convencido. Se eu encontrar um cultivador um dia, posso matá-lo também. Naquela época, eu, velho Liu, serei famoso no mundo das artes marciais. Haha. Song Shi ficou sem palavras. Ele realmente queria dizer que também teve a chance de se tornar um cultivador. Será que Big Smart queria matá-lo? Esqueça. Ele nem mesmo tem técnicas de cultivo imortais agora. Ainda era muito cedo. Ele calculou que primeiro tinha que praticar artes marciais e fazer uso de seu talento. Se você estiver livre amanhã, me ensine Kung Fu secretamente. Song Shi disse calmamente.
Big Smart ficou atordoado. Jovem mestre, você realmente quer aprender? Você não tem medo de ser punido pela família? O que há para ter medo? Estou aprendendo a fortalecer meu corpo. Song-Shi não se importava com o que os outros membros da família Song pensavam. Tudo bem, secretamente vou te ensinar algumas técnicas de respiração. Contanto que você os pratique secretamente, as pessoas geralmente não notarão. Se você for bem-sucedido, pode considerar aprender outras coisas. Big Smart assentiu. Ele estava preparado para ensinar a esse jovem mestre algumas maneiras de nutrir sua saúde. Afinal, ele ia ao bordel todos os dias. Se ele não nutrisse sua saúde, ele estava realmente com medo de que Song-Shi morresse de esgotamento excessivo de sua essência um dia. Enquanto os dois conversavam, os poucos quilômetros passaram rapidamente. Atrás de uma vala estava o rio Jin, que tinha mais de 30 pés de largura, onde a água corria do oeste para o leste. Do outro lado do rio havia moreiras plantadas por todo o terreno. A maioria das folhas estava caída e estava nua. Quando o vento do outono soprava, parecia que fantasmas dançavam ao longe. Ao lado do portão da cidade, havia um afluente que passava por Silken City. Este afluente era o rio Jinwai, e havia muitos barcos bordados nele. Lanternas vermelhas penduradas neles, onde o som de fios de tubos de bambu balançando podia ser ouvido. Os sons fracos de homens e mulheres rindo também podiam ser ouvidos vagamente. Big Smart olhou para o silencioso rio Jin e ficou preocupado que algo pudesse acontecer. Ele advertiu novamente. Jovem mestre, por que você não vai até os barcos de flores para brincar? O vento frio do rio é frio e você vai pegar um resfriado facilmente. Song-Shi ignorou a persuasão de Big Smart. Ele olhou para o rio relativamente mais claro e perguntou, onde as pessoas do templo de Niwa morreram? Big Smart suspirou e sabia que essa pessoa era muito teimosa. Ele respondeu, pelos juncos. Deixe-me no rio e volte sozinho. Quero ficar sozinho. Big Smart gritou imediatamente. Jovem mestre, o que devo fazer se algo acontecer com você? Eu não vou morrer. Vou encontrar um amigo. Ele é um especialista. Song-Shi acenou com a mão. Quando a carruagem chegou ao rio, ele desceu e foi embora. Talvez por causa das mortes recentes no rio, não havia ninguém na margem. O vento de outono soprava enquanto a água se agitava, até mesmo os insetos e pássaros estavam em silêncio. O último raio de sol se dissipou no horizonte e o mundo ficou completamente escuro. Uma lua minguante tornou-se a única fonte de luz no céu, mas foi bloqueada por nuvens escuras de tempos em tempos. Depois de caminhar ao longo da costa por um tempo, ele não conseguia ver a sombra de uma única pessoa. Big Smart, eu disse para não me seguir. Se você for desobediente, deduzirei seu salário. Song-Shi falou de repente. Houve silêncio atrás dele. Big Smart agachou-se atrás de um grupo de ervas daninhas e olhou para ele com ar zombeteiro. Jovem mestre, você está tentando me enganar. Eu, velho Liu, não vou cair nessa. Sou Vosh. Um objeto preto se despedaçou. Big Smart era de fato bastante capaz. Ouvindo o som, ele conseguiu pegar a sombra negra. Olhando mais de perto, ele percebeu que era uma grande pedra. Ele começou a suar frio. De onde veio essa pedra? Poderia ser. Ele olhou para Song-Shi com uma expressão estranha. Se você continuar me seguindo, não serei mais educado. Song-Shi disse friamente e saiu a passos largos. Embora sua energia Yang fosse insuficiente agora, sua força espiritual ainda estava lá. Ele poderia assim descobrir Big Smart, que o estava seguindo secretamente. Big Smart olhou para a grande pedra em sua mão atordoado e deixou Song-Shi sair. Como o jovem mestre me descobriu? Afinal, velho Liu, sou um especialista de primeira linha. Será que eu tenho visto muitas mulheres recentemente e minha base é instável, fazendo com que minha técnica de movimento se deteriore? Capítulo 8. Subsistema de loteria. Depois de avisar Big Smart, Song-Shi não percebeu ninguém o seguindo pelo resto da jornada. Quanto à existência de fantasmas, ele não tinha certeza. Depois de caminhar mais alguns quilômetros, dobrou uma esquina e chegou a um lugar onde a água estava mais calma. A superfície do rio aqui era ainda mais larga. Havia muitos juncos crescendo em ambos os lados do rio. No passado, havia muitos patos selvagens e aves aquáticas. Neste momento, porém, estava tão quieto que apenas o som do vento podia ser ouvido. Um barco em ruínas estava preso nos juncos. Uma aura fria encheu o ar, deixando Song-Shi arrepiado. Vendo que muitos dos juncos próximos haviam desmoronado, Song-Shi estava pensando profundamente. Olhando para esses vestígios, deve ser um grande monstro aquático. Não se parece com o chamado fantasma da água. Isso está sob a premissa de que os fantasmas da água não têm força para quebrar o navio. Os fantasmas da água neste mundo podem ser muito mais poderosos. A imaginação de Song-Shi começou a correr solta enquanto ele se aproximava lentamente da água para dar uma olhada. A água do rio brilhava negra, mas não refletia o luar no céu. Nem sequer fez qualquer movimento. Por que a água está tão parada? Song-Shi achou estranho. Nesse momento, uma rajada de vento soprou em seu pescoço por trás, fazendo-o estremecer. Gotejamento. O som fraco de água pingando apareceu atrás dele. Seu couro cabeludo ficou dormente e ele podia sentir claramente alguém atrás dele. Antes que ele pudesse se virar, uma mão o empurrou com força. Essa mão era tão forte que Song-Shi não conseguiu detê-la. Tum! Song-Shi caiu de cabeça na água e parou de se mover em um piscar de olhos. O sangue fluiu debaixo da água e desapareceu rapidamente. A sombra da cobra negra balançou 2 vezes na água, como se estivesse curiosa porque a comida que acabará de caçar desapareceu de repente. Uma figura corpulenta apareceu estranhamente onde Song-Shi estava originalmente.
Seu corpo pingava água e suas mãos e unhas eram brancas, como se ele tivesse acabado de sair da água. Levantou ligeiramente a cabeça. Sob o luar fraco, um rosto feroz e especialmente pálido foi revelado. Se Song-Shi tivesse se virado antes, ele teria reconhecido essa pessoa. Você foi morto por um fantasma. Energia Yang mais 5. Você absorveu o poder da morte e obteve 3 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Um ponto de ressurreição foi definido. Você será ressuscitado no ponto da ressurreição. Jin, parabéns por ter sido morto por um novo alvo. Você atende às condições de motivação. O subsistema de loteria foi ativado. Se você matar o alvo dentro do tempo especificado, será recompensado com uma chance de sortear na loteria. Depois que a notificação do sistema desapareceu, uma contagem regressiva de 30 dias apareceu. Ao mesmo tempo, no pátio noroeste da mansão da família Song, uma pessoa apareceu do nada debaixo da cama. O que aconteceu? Quem me empurrou por trás? Você tem alguma moral social? Song-Shi xingou baixinho e rastejou para fora da cama com uma expressão estupefata. Ele subconscientemente tocou sua garganta. Algo me matou, então eu não pude nem lutar depois de cair na água. Senti frio e perdi a consciência em um piscar de olhos. Ele não podia deixar de sentir medo. Embora ele não tivesse medo da morte por causa do sistema, ele ainda tinha medo dessa coisa desconhecida. Eu não me importo com o que você é. Eu irei e morrerei mais algumas vezes. Eu não acredito que eu não possa descobrir isso. Sung-Shi cerrou os punhos. Seu corpo estava cheio de força. Ele não apenas se recuperou ao seu estado de pico, mas a energia em seu corpo também era muito mais abundante. Sua energia Yang atingiu 21 pontos. Porque a energia Yang e os pontos de atributo que obtive aumentaram desta vez. Além disso, o que está acontecendo com esse subsistema de loteria? Só então Song-Shi percebeu a recompensa dada pelo sistema. Enquanto ele estava intrigado, o sistema respondeu imediatamente às suas dúvidas com as informações relevantes. Descobriu-se que depois que ele morreu um certo número de vezes, como 10 vezes, a recompensa aumentaria em certa medida. Além disso, sua própria força e a força da pessoa que o matou também afetariam a quantidade de recompensa dada. Simplificando, quanto mais ele acumulasse e morresse, mais forte ele seria. Em particular, quanto mais forte a coisa que o matou, mais recompensas ele receberia. 3 fatores juntos influenciam a recompensa, dos quais a força é o fator principal. Isso fazia sentido. Anteriormente ele havia pensado em como se tornar continuamente mais forte, pois as recompensas iniciais se tornariam cada vez mais insuficientes. Agora não havia problema. Quanto ao subsistema da loteria, o sistema ativou uma roleta que ele poderia sacar para algumas coisas. Song-Shi rapidamente abriu e deu uma olhada. Havia 12 pequenas áreas em forma de leque, algumas grandes e outras pequenas. Metade deles eram pontos de interrogação, indicando que o alvo da loteria era desconhecido. A metade restante foi revelada, fazendo-o babar. Pílula Conat aumenta a probabilidade de se tornar um especialista Conat. Pílula de estabelecimento da fundação, uma certa taxa de sucesso ao avançar para o estabelecimento da fundação. Técnica divina dos 9 Yang, uma técnica de cultivo de artes marciais com atributo Yang divino que pode cultivar o poder divino dos 9 Yang. Arte Conat Pure Yang, técnica de cultivo imortal de alto nível. Alcance a base perfeita. True Yang Chin meio, artefato do tipo defesa de grau médio. Pode bloquear uma certa quantidade de dano. Gentleman Sword, espada de alta qualidade. Tem o poder de quebrar cabelos e cortar ferro como lama. Dentre os 6 itens, 2 deles estavam relacionados ao cultivo. Além disso, eram 2 técnicas de cultivo diferentes que o cativaram. Se ele pudesse obtê-lo, ele poderia cultivar imediatamente. Ah, não há chance de sorteio. Os olhos de Song-Shi estavam arrependidos. O sorteio não pode ser trocado por pontos de atributos. Tinha que atender a certas condições, como matar o alvo que causou sua morte ou aperfeiçoar a técnica de cultivo que atendesse aos requisitos. Isso também o impediria de cortejar loucamente a morte por recompensas agrícolas até certo ponto, incitando-o a cultivar seriamente. Parece que não posso ter o melhor dos 2 mundos. Tenho que manter um certo equilíbrio entre meus pontos de atributo e as chances de loteria. Além disso, não posso ser morto pela mesma coisa mais de 10 vezes, caso contrário, correria o risco de ser exposto. O sistema está me motivando a eliminar esse risco por meio desses métodos. Song-Shi estava imerso em pensamentos. Se ele se enviasse para a morte com frequência, alguém notaria que algo estava errado mais cedo ou mais tarde. Eu devo cortejar a morte apenas se as circunstâncias me permitirem. Se não for adequado continuar cortejando a morte, destruirei a coisa que me matou. Song-Shi estabeleceu uma regra e olhou para os pontos de atributo novamente. Não vou adicionar estatísticas hoje. Eu vou morrer mais algumas vezes primeiro. Song-Shi se levantou e se preparou para fazer outra viagem. De repente, ele pensou em algo e se virou para encontrar uma máscara no armário. Ele então vestiu um roupão preto simples e abriu a porta para sair. Devo cobrir meu rosto com uma máscara para que, se alguém me vir correndo para a morte, não exponha diretamente minha identidade. Song-Shi pensou consigo mesmo e saiu sorrateiramente no escuro. 7º jovem mestre. Sim. Ao longo do caminho, ele conheceu alguns servos. Song-Shi não falou muito e rapidamente deixou a mansão Song, desaparecendo na noite. 15 minutos depois, pela porta lateral, Big Smart chegou em uma carruagem. Ele parecia preocupado que algo pudesse acontecer com Song-Shi. Se algo realmente acontecesse, mesmo que Song-Shi o expulsasse deliberadamente, ele ainda seria o responsável. Velho Liu.
Por que você está tão apático? Você está cansado de brincar com mulheres com o sétimo jovem mestre? O comandante da guarda na porta, Oldizal, brincou. Besteira. Você sabe que nunca brinco com mulheres. Big Smart olhou e retrucou. Ele agarrou as rédeas e parou. Velho Zal, lembre-se de me dizer quando o sétimo jovem mestre voltar mais tarde. O sétimo jovem mestre já não está de volta? Mas ele saiu de novo agora há pouco. Eu estava me perguntando por que você não o seguiu. O velho Zal era baixo e forte. Ele tinha olhos pequenos e olheiras fracas sob os olhos. Ele estava na casa dos 40 anos e parecia um homem honesto. Ele voltou? Big Smart balançou a cabeça. Como isso é possível? Cego Zal, seus olhos devem estar ruins. Você viu a pessoa errada. Voltei depois de me separar do Young Master no sul da cidade. Como posso ser mais lento que ele? TSK, quem é cego? Eu não sou o único que viu. Eu acho que é porque você fez cocô no meio do caminho. Então você deixou o sétimo jovem mestre voltar primeiro. O velho Zal franziu os lábios, mas essas palavras fizeram Big Smart suar frio. Ele viu um fantasma? Como ele, que estava cavalgando rápido o tempo todo, voltou depois de Song-Shi. Capítulo 9. Coisas estranhas acontecem todos os anos, mas há muitas especialmente neste ano. Ele não pôde deixar de murmurar. Coisas estranhas acontecem todos os anos. Mas por que há tantos este ano? O velho Zal concordou profundamente. Isso mesmo. Tem havido muitas coisas estranhas recentemente. Ainda hoje, você deveria ter ouvido falar de alguém da família Song se afogando no rio Jin, certo? Qual servo morreu? Big Smart adivinhou que Song-Shi havia retornado na carruagem de alguém. Ele não pensou muito sobre isso e começou a perguntar sobre os boatos que circulavam lá fora. Você não teria adivinhado. A expressão do velho Zal era complicada e cheia de medo. Aquele que morreu foi o velho Dou. O que? Dai Dou se afogou? Big Smart arregalou os olhos vesgos. Ele parecia chocado e um pouco cômico. O velho Zal abaixou a mão. Fale baixo. Este assunto não deve ser divulgado. Caso contrário, isso facilmente deixará todos em pânico. O velho mestre está com dor de cabeça agora. Ordens foram feitas para não espalhar a notícia. Como pode ser ele? Esse cara é um especialista de primeira linha. Ele tem a força de 8 touros e sabe nadar. Big Smart murmurou, incapaz de aceitá-lo. Embora ele e Dai Dou não estivessem em boas condições, ele tinha que admitir que a outra parte era mais forte do que ele poderia ser considerado um dos 10 maiores especialistas da família Song. Uma pessoa tão espirituosa realmente se afogou na área onde o mago do templo Jinyuan acabará de se afogar. Não importa como alguém olhasse para isso, era estranho. É por isso que eu disse que é estranho. Um especialista pós-natal realmente se afogou. É realmente fodidamente sem precedentes. O velho Zal amaldiçoou. Merda! Big Smart exclamou e rapidamente saltou da carruagem. Velho Zal, você tem certeza de que viu o sétimo jovem mestre agora? Quantas vezes eu tenho que te dizer? O sétimo jovem mestre voltou e nós até o cumprimentamos. O velho Zal estava muito impaciente. Depois de confirmar que o velho Zal não estava mentindo, Big Smart deu um suspiro de alívio. Isso é bom. O sétimo jovem mestre foi para a área de Reed na margem do rio agora. Para onde foi o sétimo jovem mestre? A expressão do velho Zal mudou drasticamente. Ele rapidamente virou a cabeça para dar uma olhada. Seus arredores estavam totalmente escuros. Então ele não pôde deixar de dizer com culpa. Será que encontramos um fantasma? Ouvi dizer que há um ditado que diz que as almas das pessoas voltam à vida após a morte. Além disso, o sétimo jovem mestre estava vestindo roupas pretas. Não me assuste. O cabelo de Big Smart ficou em pé. Deus sabe. Estava tão escuro agora. Quem sabe se era um humano ou um fantasma? O velho Zal arrumou suas roupas. Droga, os praticantes de artes marciais também têm medo dessas coisas impuras. É melhor tomarmos cuidado e não morrermos como Dai Dou. Você pode se esconder. Eu sou seu guarda pessoal. Eu não posso me esconder mesmo que eu queira. Big Smart suspirou. Não é fácil ganhar dinheiro hoje em dia. O caos está chegando. É mais seguro confiar na família Song do que ser um lobo solitário. Além disso, ainda temos a chance de obter a orientação do velho Qin e entrar em contato com o reino Konat. Na verdade, você e eu não somos considerados ruins. O velho Zal deu um tapinha no ombro de Big Smart e olhou para o vinco entre seus olhos vesgos. Pelo que parece, sua arte prana está quase no 9º nível, certo? Se você conseguir avançar, terá o poder de um elefante no reino pós-natal. Você terá mais capacidade de se proteger. Não importa se eu romper. 2 especialistas em pós-natal morreram sem motivo seguido. Temos apenas um pouco mais de capacidade de nos proteger do que as pessoas comuns. Big Smart balançou a cabeça. Ainda temos que encontrar o sétimo jovem mestre rapidamente. Se algo realmente aconteceu, vai causar grandes problemas. Contanto que você consiga chegar ao 9º nível, o filho de uma concubina que só sabe brincar não vai mais te afetar. O velho Zal disse significativamente. O velho mestre está se preparando para recrutar mais especialistas como guardas. Você pode aproveitar a oportunidade. Se você pode ser o líder, não precisa perder tempo com o playboy. Sétimo jovem mestre na verdade não é ruim. Big Smart franziu a testa e pensou na pedra que Song-Shi havia jogado nele. E ele não é tão fácil quanto parece. São apenas os discípulos da família tentando conquistar os servos. Não se deixe enganar por esses pequenos benefícios. Somente seguindo o ramo principal da família você pode ter futuro. O velho Zal disse presunçosamente. Quanto à menção de Song-Shi por Big Smart não ser simples, ele não se importou nem um pouco. Eu sei, obrigado. Big Smart cerrou os punhos. O velho Zal sempre cuidou bem dele.
Embora ele não concordasse com a outra parte, ele ainda tinha que aceitar esse favor. Trabalhe duro, eu tenho fé em você. O velho Zhao sorriu. Eu admiro você por não se aproximar de mulheres por tantos anos. Na área do junco, Sugshi levou meia hora para caminhar até lá. Ele olhou para a massa negra à distância e não foi diretamente. Em vez disso, ele abriu a interface do sistema, modificou o local da ressurreição e o colocou sob a ponte de pedra ao lado. Se você estiver mais perto, morrerá mais rápido. Batendo palmas, Song-Shi expirou fundo e colocou sua máscara. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, ele se aproximou. Ele parecia calmo na superfície, mas na verdade estava um pouco em pânico. O medo instintivo continuou crescendo. Cerrando os dentes, ele se aproximou do rio. Pensando na estranha aura que apareceu atrás dele da última vez, ele ficou de lado e fez o possível para observar os dois lados. Colidir. O rio de repente se agitou. Sung-Shi olhou com cautela quando um tentáculo preto disparou de repente. Sopro. Seu coração foi perfurado e o sangue jorrou antes que ele fosse puxado para o rio. Você foi morto por um fantasma. Físico mais 1. Energia Yang mais 3. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo de liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Song-Shi apareceu sob a ponte de pedra. Ele subconscientemente agarrou seu peito e ofegou pesadamente. Parece um monstro com tentáculos. Infelizmente só vi um pouco, o que provavelmente é a ponta do iceberg. Murmurando, Song-Shi tocou seu rosto. A máscara ainda estava lá. Como esperado, desde que ele usasse algo, isso seguiria sua ressurreição. No entanto, não se recuperaria completamente. Em vez disso, permaneceria no estado em que estava quando ele morreu. Em outras palavras, o que deveria ter sido danificado ainda estaria danificado. Por exemplo, havia um buraco em suas roupas. Sung-Shi se levantou e saiu correndo rapidamente, correndo para a morte. De novo. Desta vez, ele deliberadamente se afastou do rio e olhou para a água com os olhos arregalados. Droga, que diabos é isso? Fui morto 2 vezes, embora apenas a ponta do iceberg tenha sido revelada. Sung-Shi amaldiçoou. De repente, uma força forte saiu de trás dele. No entanto, ele estava em guarda e se estabilizou com uma postura de arco. Então, ele agarrou de volta. SHH está tão frio. Era como se Song-Shi tivesse agarrado um bloco de gelo. Ele se virou e finalmente viu uma figura corpulenta. Por que ele parece familiar? Quando ele estava prestes a examinar a outra parte, o coração de Song-Shi convulsionou de dor quando ele foi perfurado em seu peito novamente. Você foi morto por um fantasma. Energia Yang mais 5. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo de liberdade. A recompensa diminuiu, mas não importa o quanto diminua, ainda será alguma coisa. Song-Shi olhou para a interface, mas não se importou. Ele rapidamente voltou correndo. Parece haver 2 coisas trabalhando juntas aqui para prejudicar as pessoas. Não posso me preocupar apenas com um e ignorar o outro. Vou ter que resolvê-los um por um. Song-Shi mudou de ideia e decidiu primeiro descobrir o que havia na água. 1 minuto depois, quando estava sentado à beira do rio, algo apareceu atrás dele. Song-Shi era muito preguiçoso para se importar. Ele olhou para o rio em silêncio. Logo, a água do rio flutuou e surgiram correntes de ar enegrecidas. Uma grande mão veio por trás e o empurrou. Song-Shi manteve sua postura e não se importou com o que estava atrás dele. Ele olhou para a água. Sovosh. A sombra negra saiu correndo da água e ficou cara a cara com ele. As pupilas de Song-Shi se contraíram. Ele finalmente viu claramente o tentáculo que o matou. Era um tentáculo preto afiado no topo, com 2 dedos de espessura e farpas nele. Parecia uma cobra venenosa. Ele o agarrou, mas o tentáculo era excepcionalmente forte. Cortou sua palma como uma faca. No segundo seguinte, ele morreu da mesma maneira. Sob a ponte de pedra, uma carranca apareceu no rosto de Song-Shi. Como é tão poderoso? Não consigo nem ganhar seu tentáculo na margem, sem falar que seu corpo principal ainda está submerso na água. Será ainda mais difícil de lidar na água. Não vou considerar destruí-lo por enquanto com minha pequena habilidade. Vou pensar sobre isso depois de morrer mais algumas vezes. Capítulo 10. Eu entrei, eu saí de novo. Sung-Shi tocou seu queixo, no entanto, esse monstro parecia precisar da ajuda do cara que me empurrou. Isso significa que seu alcance de ataque é limitado. Foi porque foi ferido depois de atacar 2 vezes seguidas durante o dia, ou seu alcance de ataque é naturalmente limitado. Depois de fazer sua descoberta, ele voltou ao pântano de juncos e deliberadamente ficou a 25 metros do rio. Desta vez, não houve movimento no rio por um longo tempo. Como esperado, não pode atacar aqui. Os olhos de Song-Shi se iluminaram, e ele deu um passo à frente. Nada ainda. Hehe, como esperado. Com um sorriso perverso, ele começou a dar 2 passos de cada vez. Quando ele estava a 30 pés do rio, era como se tivesse entrado em uma área especialmente fria. Havia uma óbvia diferença de temperatura entre esta etapa e a anterior, fazendo com que se sentisse como se tivessem caído em uma caverna de gelo. Respingo. A água do rio se moveu e o fantasma começou a ficar inquieto. Ele apressadamente deu um passo para trás. A superfície da água se acalmou. Ele deu mais um passo à frente e a água do rio voltou a flutuar rapidamente. Haha, realmente existe um alcance. Song-Shi riu alto e começou a dançar no local. Tô entrando. Saí de novo. Venha me bater. Sung-Shi zombou, parecendo que merecia uma surra. A superfície da água se agitava violentamente como se o monstro estivesse irritado com suas ações provocativas. Sovosh, Sovosh, Sovosh.
7 tentáculos dispararam, assustando Song-Shi e fazendo-o dar 5 passos para trás. O tentáculo se estendeu até estar a meio pé dele quando parou de repente, incapaz de avançar. O tentáculo negro emitiu uma aura negra fria e acenou algumas vezes, criando um som de assobio no ar. Por que há 7 tentáculos? Não parece um monstro Luas. Song-Shi amaldiçoou em seu coração. Depois de confirmar a linha de segurança real, ele continuou a pular horizontalmente para ver se a outra parte poderia se destacar mais. Depois de pular várias vezes e confirmar que a outra parte realmente não poderia avançar mais, Song-Shi não estava mais com medo. Você não pode me tocar agora. Você está com raiva? Song-Shi zombou. Você não pode fazer nada comigo, mesmo se eu ficar aqui. Os tentáculos se contorceram, parecendo ainda mais furiosos. Você não deveria ser muito poderoso? Você até quebrou um navio. Agora acho que não. Você não consegue nem desembarcar. Song-Shi continuou a zombar do monstro enquanto ganhava uma compreensão mais profunda dele. Não pôde desembarcar porque estava ferido ou porque não conseguiu sair desta área. Além disso, essa coisa não podia falar. Não o repreendeu mesmo depois de ser ridicularizado por ele, mas se irritou facilmente. Isso significava que o QI da outra parte não era alto ou que ela não tinha capacidade de falar. Até certo ponto, era mais adequado para ele fazer contagens de morte com esse monstro do que com o fantasma feminino da noite passada. Song-Shi estava animado. Ele não tinha medo da morte, mas temia que os outros soubessem que ele não poderia morrer. Essa coisa poderia matá-lo perfurando seu coração, mas não revelaria facilmente seus segredos. Era muito adequado para as recompensas do sistema de cultivo. Os tentáculos congelaram no ar por um momento antes de recuar involuntariamente. Song-Shi se virou e avaliou o lugar a 1 metro de distância. Ele encontrou uma pilha de ervas daninhas e a definiu como um novo ponto de ressurreição. Agora que ele havia descoberto a situação desse monstro, não havia necessidade de ressuscitar tão longe. Ele deve mudar de local e aproveitar a oportunidade para morrer mais algumas vezes. Depois de configurá-lo, ele se virou e caminhou em direção à linha de segurança. Não havia mais movimento no rio. A visão de Song-Shi ficou turva por um momento quando uma pessoa apareceu de repente no rio. As costas dessa pessoa estavam voltadas para ele. Ele estava coberto de água e não se mexeu. Quem? Intrigado, Song-Shi tornou-se vigilante. Suas pupilas se contraíram involuntariamente enquanto ele avaliava a pessoa com cuidado. Ele sentiu que essa pessoa era muito parecida com a figura que ele viu agora. A sombra negra de repente se virou, revelando olhos sem emoção. Sob o luar fraco, junto com seu físico extraordinário, a visão de Song-Shi não era fraca e ele reconheceu essa pessoa. Dai-Do, por que é você? Song-Shi ficou chocado. Como poderia a coisa que o pressionava ser Dai-Do? Será que ele queria matá-lo? Não. O rosto de Dai-Do estava pálido e seus olhos sem vida. Seu corpo inteiro estava inchado e branco, como se tivesse sido encharcado de água. Esta não é uma pessoa viva. Uma vaga lembrança brilhou em sua mente e a conversa dos convidados do New Moon Bordel soou em seus ouvidos. Alguém da família Song se afogou aqui. Poderia ser este sujeito? Enquanto Song-Shi tentava descobrir a verdade, Dai-Do ficou em silêncio. Num piscar de olhos, ele apareceu de repente na frente dele, agarrou-o e arrastou-o para a água. Song-Shi queria resistir, mas esse cara era terrivelmente forte. Sua força era quase 9 vezes maior que a de uma pessoa comum e ele não resistiu. Sovosh, um tentáculo saiu da água e perfurou com sucesso seu coração. Então, você é um. Song-Shi vomitou sangue e morreu. Antes que o monstro pudesse arrastar o corpo de Song-Shi para se divertir, seu corpo desapareceu. Estava com tanta raiva que seus tentáculos se retorceram. Song-Shi emergiu da grama a alguns metros de distância. Ele olhou para Dai-Do, que ainda não havia saído e rugia com raiva. Ele zombou. Então, depois que você morreu, você se tornou um lutador por este monstro e o ajudou a matar pessoas. Dai-Do virou-se com olhos de peixe morto e soltou um rugido de animal. Você está com raiva? Venha e me bata. Song-Shi deu de ombros provocativamente. Este último saltou e avançou. Droga, ele ainda pode se mover livremente e se tornar um super soldado? Song-Shi estremeceu de medo. Isso era algo que ele não esperava. Rugido. Dai-Do rugiu com raiva e deu um tapa nele. O vento frio soprou em seu rosto, fazendo seus cabelos esvoaçarem e ele se sentiu um pouco sufocado. Ele inconscientemente levantou a mão para bloquear. Rachadura. Seu braço foi quebrado no local. Song-Shi foi lançado voando por uma força enorme. Sua bunda caiu no chão e seu rosto se contorceu de dor. Ele ficou estupefato quando olhou para a figura corpulenta atacando. Esse sujeito era tão poderoso? Ele não tinha notado isso antes. Ele se levantou e quis se esquivar, mas foi rapidamente derrubado. Bang! Dai-Do deu um soco na cabeça de Song-Shi. Seu crânio foi quebrado e estava pingando sangue. Sua matéria cerebral fluiu e ele teve uma morte miserável. Jin, você foi morto por um zumbi. Físico mais 2. Você absorveu força da morte e obteve 2 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Jin, parabéns por ter sido morto por um novo alvo. Você atende às condições de motivação. O subsistema de loteria foi ativado. Se você matar o alvo dentro do tempo especificado, será recompensado com uma chance de sortear na loteria. Outra contagem regressiva apareceu na interface do sistema de Song-Shi. Desta vez, foram 10 dias. Nos arbustos ao lado dele, Song-Shi cobriu a cabeça e reviveu. Ele xingou: maldito sistema, pare de me intimidar como se eu fosse um cachorro. Até um cachorro é melhor que você. Por favor, continue trabalhando duro para melhorar seu físico. O sistema respondeu com uma mensagem. Parecia sério, mas por que parecia cheio de zombaria?
Felizmente, desta vez, ele tinha certeza de que Daido era diferente das coisas na água. Além disso, sua força deve ser muito mais fraca agora. Se ele pudesse matá-lo, ele teria a chance de ganhar na loteria. Ele olhou para Daido. Esse cara foi realmente transformado em zumbi pelo monstro na água. Não é à toa que ele não disse uma palavra e também era extremamente forte. Sentindo que Song-Shi não estava morto, Daido atacou novamente. Ele agarrou a coxa de Song-Shi e puxou. Uau! Song-Shi sentiu que esse cara não era como o zumbi que ele imaginou. Ele era realmente muito ágil. Será que a coisa na água estava controlando Daido? Song-Shi foi agarrado pelas mãos de ferro de Daido novamente, mas era tarde demais para lutar. Esse cara era várias vezes mais forte que ele e o arrastou diretamente para o rio. Sovosh! Os tentáculos do monstro na água dispararam e facilmente perfuraram sua cabeça. Jin, você foi morto por um fantasma. Físico mais 1, energia Yang mais 3. Na próxima vez que Song-Shi reviveu, ele rapidamente moveu o ponto de renascimento um pouco para trás, tentando o seu melhor para enfrentar Daido, o novo zumbi. No final, ele ainda foi morto por esse zumbi. Ele morreu por ter o pescoço quebrado, seus órgãos internos esmagados e seu tiro na cabeça. Ele só poderia lutar na morte. Nas mortes constantes, além das recompensas do sistema, ele só recebia experiência de combate ao resistir. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.